Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura bônus aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas previsões astrológicas da semana, que vai do dia 16 até o dia 23 de maio de 2026. Se você puder deixar um like, um comentário nesse vídeo, isso ajuda muito o canal, faz com que todo o conteúdo seja entregue para mais pessoas, então eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Então vamos direto ao ponto. Nesse dia 16, já nesse sábado, a lua nova ela vai entrar no signo de Touro, a superlua, que eu tinha mencionado para vocês em alguns vídeos anteriores. Isso quer dizer o quê? Que se inicia nesse momento um ciclo de mais estabilidade, conforto, segurança. Então é um bom momento para a gente plantar algumas intenções relacionadas a dinheiro, a lar, ao trabalho, né? Também é um bom momento para cuidar mais da saúde, é um bom momento para quem quer aí fazer transição de carreira, poupar um dinheiro para fazer algum tipo de aquisição futura, né? Ou até mesmo reformar a casa, coisas que estejam relacionadas à nossa estabilidade como um todo, tá? E aí também no dia 16 acontece o fim do ciclo do Mercúrio em Touro. Então, quando o Mercúrio sair de Touro e entrar no signo de Gêmeos, as pessoas elas vão passar de uma fase mais reflexivas, um pouco mais lentas e vão começar a ter uma maior praticidade no pensamento, nos pensamentos, nos projetos e nos planos. A partir do dia 17 de maio, que é quando o Mercúrio vai estar inteiramente, né, no signo de Gêmeos, a mente vai dar uma acelerada. Isso vai afetar positivamente também as nossas comunicações e as nossas decisões. O que muda nesse aspecto? Mente mais rápida, nós vamos fazer mais perguntas, responder também mais perguntas. É um momento de trocas, de reuniões. Então a semana ela passa a ter um clima de movimento e muita informação. É nesse ponto que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado com as famosas fake news, né? Porque quando nosso pensamento, a nossa comunicação está acelerada, algumas coisas podem ser ditas sem muita certeza, sem fontes confiáveis. Então é um aspecto aí para a gente ficar atento. No dia 18 de maio, Marte vai entrar no signo de Touro. Isso vai trazer mais persistência, força física, desejo de construir coisas duradouras em todos os aspectos, afetivo, profissional, pessoal. Então, no geral, vai ser um dia onde a gente vai sentir mais energia para trabalhos fixos, assuntos que envolvam finanças, estudos e todo tipo de projeto a longo prazo. Só que também é um momento onde a gente precisa se atentar ao risco de teimosia, rigidez, quando as nossas opiniões ficam mais inflexíveis, né? Então, todos os aspectos celestiais, eles trazem um lado bom, mas eles também trazem um lado de alerta, um lado aí que vale bastante a nossa atenção, tá? Ainda no dia 18, Vênus vai entrar em Câncer e isso vai deixar as pessoas, no geral, mais sensíveis, mais emocionais, voltadas para a família, lar e afeto. Claro que os cancerianos vão ser sim mais atingidos por essa energia, mas eu falo mais sobre isso quando a gente chegar na parte dos signos, tá bom? É uma semana onde nós vamos poder ter mais vontade de ficar com a família, fazer reuniões em família, ter conversas profundas sobre casa, sobre o nosso conforto pessoal. E no dia 20 de maio, o Sol vai entrar em Gêmeos. Então, começa um novo ciclo, mais leve, mais curioso, de mais comunicação, uma energia um pouco mais lenta fica para trás. Como eu falei, como eu já mencionei, entram mais notícias, trocas, decisões rápidas, acordos, negócios e novas ideias. E no dia 23 de maio, a lua crescente ela vai estar no signo de Virgem, tá? Lua crescente Virgem aponta para todo tipo de organização. Estaremos mais atentos aos detalhes, à rotina, bom momento também para cuidar da saúde. É um sinal que essa semana ela vai terminar mais prática, voltada para arrumar, ajustar, corrigir e organizar. Plutão, que continua em retrógrado em Aquário, né, que a gente já conversou, desde o dia 6 de maio que Plutão está retrógrado em Aquário,
bate muito naquela tecla de revisão profunda das ideias. É um bom momento para repensar sobre como nós utilizamos a tecnologia ao nosso favor, internet, grupos e sociedade como um todo. No dia a dia pode aparecer situações antigas que retornam para a gente precisar acertar ou até finalizar de uma vez, corrigir trabalhos, postagens, nos atentar ao que a gente posta ou o que a gente acompanha nas redes sociais, né? Tá? E todos os movimentos coletivos no geral. É um momento para avaliar todos os movimentos coletivos. Agora nós vamos falar sobre cada signo especificamente, né? Como que a energia da semana ela afeta cada um dos signos, trazendo os aspectos positivos e trazendo alguns alertas também. Para a gente se preparar, para ficarmos prontos para os empecilhos, vamos falar assim, para os imprevistos, né, do dia a dia. Então, começando pelo signo de Áries, né, semana onde tudo vai ficar muito ligado a casa, trabalho, saúde e finanças. Vocês vão ter bastante movimento nessas áreas. É possível que vocês recebam notícias sobre moradia, mudança, reforma. É uma ótima semana para quem quer mudar de casa, tá? É uma semana boa para organizar suas consultas e os seus exames médicos. Também uma semana onde vocês vão precisar estar mais atentos com as contas fixas, luz, água, aluguel, reorganizar, fazer um replanejamento financeiro, tá? Essa semana também, alguns arianos podem ter reuniões com o chefe e alguns ajustes de trabalho, como, por exemplo, mudança de horário, conversa sobre um ajuste salarial, aumento de salário ou alguma promoção. Para o signo de Áries, os pontos positivos dessa semana é que é uma semana que vai ser muito forte para tomar atitude e organizar coisas que estavam emperradas ou deixadas ali de segundo plano, como é o caso das finanças, as próprias tarefas do dia a dia, assuntos e compromissos relacionados à sua saúde. Os alertas, Áries, aqui fala para você evitar discutir sobre dinheiro em família ou evitar levar a família para o meio de conflitos de trabalho. Então, o que acontecer no seu trabalho, deixa no seu trabalho. O que acontecer na tua casa, na sua família, deixa em casa quando você for para o trabalho. Não misture as duas coisas, porque isso pode gerar em um conflito, tá? Um dos exemplos de coisas que podem acontecer é se você está atrasado com consultas médicas ou você precisa rever questões burocráticas sobre seguro de vida, conta, banco, essa semana vocês vão conseguir ter mais clareza e organizar os horários para conseguir resolver esse tipo de pendência, tá certo? Para o signo de Touro, a lua nova que vai entrar no signo de Touro coloca vocês taurinos em um ciclo de recomeço, inclusive recomeço em tudo aquilo que diz respeito à sua reputação, à sua imagem pessoal e à sua autoestima. Então vai ser uma boa semana para você cuidar de si, da tua postura, como você quer que as pessoas te vejam. Pode surgir uma vontade de mudar de visual, tá, Touro? É normal que essa semana você queira mudar de visual, trocar aí as fotos do LinkedIn, trocar as fotos das redes sociais, mudar um pouquinho o jeito de se vestir, né? Semana boa para os taurinos que estão em busca de novos empregos. Semana muito boa também para você que quer começar um curso, não importa o tipo, não importa a duração, é uma semana boa para começar estudos, tá certo? Novos cargos também estarão em pauta. Aqui fala sobre a possibilidade de também alguns taurinos terem uma mudança aí de chefia. Então, ponto positivo, semana para começar algo que você quer que dure. Um curso, uma faculdade, uma pós-graduação, um novo emprego, algum projeto e até relacionamentos sérios. Então, é uma semana boa, Touro, para você dar aquele start em coisas, situações e relações que você tenha a intenção que dure, que permaneça aí por bastante tempo. O alerta, evitar gastar demais, principalmente quando a gente às vezes só quer impressionar ou então entrar em dívida por algo que agora, nesse momento, não seja prioridade. Então, taurinos e taurinas, controlem aí os gastos essa semana, tá? É uma semana boa, eu falei, mas eu acabei colocando de novo no exemplo, então eu vou reforçar
que pode aparecer convite para entrevistas, eu já tinha falado, mas eu reforço, e também é uma semana onde você pode ser chamado para receber algum tipo de feedback da sua empresa, da sua chefia. A tendência é que esse feedback seja positivo, tendo em vista que o signo de Touro está numa fase de reorganização, já é um signo naturalmente prático e racional, e essa fase ela vai deixar isso mais em evidência. Então, os seus chefes e os seus superiores tendem a te observar e admirar você quanto a esse aspecto, quanto a sua postura profissional, tá bom? Para os geminianos, a mente de vocês, que já é bem pouquinho acelerada, vai entrar naquele modo turbo, né, gêmeos? Mais mensagens, conversas no WhatsApp, reuniões, ligações, encontros, tudo isso vai estar em pauta, tudo isso vai estar em alta, inclusive, nessa semana. É possível que surja aí um contato antigo, convites para sair, vocês podem aguardar aí por convites para sair. Semana para ter conversas, desde as conversas mais superficiais até as conversas mais profundas, né? Com amigos, colegas de trabalho. É um momento bom para você aí que precisa fechar algum tipo de negócio, falta um detalhe, falta um documento, falta eu reorganizar uma cláusula em algum contrato, a semana vai ser positiva para isso. Então, os pontos positivos: momento bom para negociar, fechar detalhes, revisar trabalhos, projetos, revisar o texto de um trabalho, como por exemplo um TCC que você esteja elaborando. Boa semana para marcar reuniões, reorganizar aí a tua agenda, já que a gente viu que pode ser uma semana mais socialmente agitada para vocês. O alerta: evite prometer coisas que você não vai dar conta, né? Vamos fazer uma coisa por vez e não assuma compromissos demais, porque senão você não vai dar conta, você vai ficar doida aí, vai ficar doida com tanta coisa para fazer. Não é aquela semana para dizer sim para todo mundo, né? Se pintar, sei lá, 3 convites para o fim de semana, você vai precisar escolher qual que eu vou aceitar, para onde eu vou, com quem que eu vou querer sair. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, como exemplos de coisas que podem acontecer, eu já disse, mas eu repito: reuniões com chefes, e-mails importantes, ajustar todos os tipos de contratos, resolver problemas relacionados a um curso, por exemplo, que você trancou e agora você vai recomeçar, ou está planejando recomeçar nesse próximo semestre, né, que está chegando, tá? Para os cancerianos, eu tinha falado no comecinho do vídeo sobre aquela questão do signo de câncer ser bastante afetados, no geral, por uma semana mais sensível. Então essa energia da semana, câncer, vai empurrar vocês para assuntos de casa, família, segurança afetiva, tá? Vocês podem marcar ou liderar reuniões de família, ter conversas profundas com mãe, com pai. Para você também o aspecto da mudança de casa fica positivo, mudanças de rotina, receber notícias de parentes que vocês não ouvem falar, não se comunicam há bastante tempo. É uma semana para comprar coisas para casa, como eletrodomésticos ou móveis, que você estava aí já se planejando, né, para comprar. Então, os pontos positivos colocar a casa em ordem essa semana, organizar documentos, fortalecer os vínculos com pessoas que você ama, principalmente em aspectos familiares, tá? E os alertas: como essa semana para o signo de câncer ela tende a ser mais emotiva que o normal, a gente também tem que tomar cuidado com brigas por coisas pequenas, né? Brigas por picuinhas e coisinhas mínimas que o famoso copo d'água pode sim nessa semana se transformar numa tempestade. Então esse é o aspecto que vocês precisam ficar mais atentos, tá? Um dos exemplos às vezes você pode se desentender com a sua família por causa de comida, por causa de horário, alguém se atrasou, por causa da organização, alguém deixou a toalha molhada em cima da mesa, né? Mas também é uma semana para se reconciliar, uma semana que a gente precisa saber dosar a emoção que vai, para vocês principalmente, vai estar aí a flor da pele. Agora para os leoninos.
ainda se mantém muito forte para o signo de Leão o aspecto de carreira, tá? Ainda se mantém durante todo o mês de maio. A gente vem conversando sobre isso e ainda está bem forte. Carreira, trabalho e qualquer tipo de propósito futuro que vocês tenham ainda se mantém em destaque, tá? Então vocês também podem ser contemplados com a avaliação de chefia, feedbacks. Vocês podem receber novas responsabilidades no trabalho e formar novas parcerias profissionais também. É uma semana boa para quem está aguardando nomeação de cargo público. É uma semana onde você pode receber a data da tua nomeação ou marcar uma data para levar os documentos relacionados à sua contratação, tá certo? Promoção também está em pauta. Então, ponto positivo. Ótima semana para você se mostrar, para você mostrar para que você veio, colocar suas habilidades para jogo, provar, né, que você merece mais espaço. É uma semana boa para pedir aumento, ajuste de salário, férias, mudança de horário, tá? Para os leoninos, o alerta fica em cuidado com competições. Por quê? Se eu estou em destaque, o que acontece? Tem outras pessoas que queriam estar também, mas esse é o meu momento, esse é o meu mês, essa é a minha fase, esse é o meu momento. Então, cuidado com competições, tá? Principalmente em locais de trabalho. Cuidado para você não se ver em brigas relacionadas a disputas de poder, disputas aí por cargo de promoção, por exemplo. Então, fica na sua, porque o seu trabalho, Leão, ele está falando por você e não é de agora, né, que a gente conversa sobre isso. Então, o seu trabalho fala sobre você, você não precisa ficar se provando, se justificando, entrando em brigas para provar que você é melhor que o fulano, que o ciclano. O seu trabalho fala por si, então você fica quietinho, fica na sua aí, tá? Em exemplos de coisas que podem acontecer na prática. Você pode ser chamado por uma reunião com o seu chefe e nessa reunião esse teu chefe ele te dá um novo projeto e dependendo da sua desenvoltura você vai ganhar um aumento, vai ganhar um cargo melhor. Esse tipo de coisa pode acontecer essa semana, certo? Para os virginianos, tá? A semana pode ser muito focada em organização, detalhes, rotina e também assuntos que envolvam a sua saúde. É uma semana boa para você fazer exames de rotina ou pegar o resultado. Então, de repente, você já fez alguns exames, precisa ir buscar o resultado, precisa ir mostrar o resultado para os seus médicos, tá? É uma semana boa para você fazer ajustes na sua alimentação, Virgem. Mudar hábitos, mudar horários. Vou dormir mais cedo porque eu quero acordar mais cedo. Vou cortar ou pelo menos diminuir certos alimentos que eu percebi que têm me feito mal, tem abaixado a minha energia, tem me deixado aí mais lento, tá? É uma semana para assumir também novos compromissos e corrigir pequenos erros de trabalho, erros na faculdade, algum tipo de situação que você fez, não ficou satisfeito com o resultado, sente que pode melhorar, essa semana você vai conseguir ajustar. Então, pontos positivos: ajustar e revisar o que está errado ou melhorar aquilo que pode ser melhorado, marcar consultas, né, pegar resultados de exames, organizar arquivos, organizar finanças, organizar planilhas, tudo isso vai estar aí mais positivo. Já é um aspecto muito comum da gente ver no signo de Virgem e essa semana vai estar mais em evidência, tá? Qual que é o alerta? Esse é um alerta que sai muito para as previsões do signo de Virgem, que é para você tomar cuidado com o perfeccionismo. Dá para você ser uma pessoa comprometida, organizada, sem exigir demais de si mesmo, né? Se até o próprio HD de um computador às vezes dá um erro, não tem como a gente querer ser perfeito e querer cobrar a perfeição de nós mesmos, tá? Então, é um alerta que sai bastante para os virginianos e nessa semana não foi diferente. Exemplos práticos, Virgem, do que pode acontecer com você no dia a dia. Você pode notar o erro em alguma coisa, querer corrigir imediatamente, e aí você descobre até que poderia ficar melhor do que era na primeira versão. Então, eu fui corrigir, por exemplo, um erro no meu trabalho, eu estou digitando TCC. Aí eu fui corrigir um erro, uma palavra, eu fui trocar por um sinônimo e eu percebi que ficou melhor do que a versão inicial
desse trabalho. Esse tipo de coisa pode acontecer com vocês essa semana, tá? Librianos. Librianos terão uma semana focada em relacionamentos, inclusive amorosos, casais, parcerias e também negócios. O que acontece aqui, Libra? As parcerias nessa semana, elas podem ou esquentar ou esfriar. Só que não vai acontecer meio termo aqui. Então é uma semana onde você pode precisar ter uma conversa importante com seu parceiro, com a sua parceira, ter uma discussão aí sobre limites que precisam ser colocados, ou pode ser uma semana onde você vai exigir mais compromisso de alguém que você percebe que não está te levando muito a sério. Dependendo da resposta do teu parceiro, da resposta da tua parceira, pode levar a um término. Então, dependendo do quão comprometido o outro esteja para que vocês entrem em um acordo, isso pode causar uma definição ou uma redefinição nos seus relacionamentos, ótimo, a gente decidiu isso, ou pode causar uma ruptura de uma vez, tá? Mas não vai acontecer meio termo. Qual que é o ponto positivo da semana de Libra? É uma semana para você alinhar suas expectativas e deixar tudo muito claro, tudo que estava confuso, colocar limites, impor regras. Eu não quero mais um talvez. Essa semana, Libra só vai aceitar o sim ou não. Talvez, o depende, o pode ser não vai fazer parte aí da sua semana, tá? Alertas. Converse antes de tomar decisões. Justamente por você estar em uma semana onde ou é 8 ou é 80, tem que tomar cuidado para não romper coisas por impulso. Então, primeiro esfria a tua cabeça, deixa a adrenalina da raiva passar, aí posteriormente você toma a decisão que você julgar necessária, que você julgar ser a melhor para você nesse momento, tá? Exemplos práticos do que pode acontecer essa semana. Você pode ter uma conversa onde ambos vão decidir se o relacionamento continua ou muda. Inclusive, eu e o meu sócio, meu parceiro profissional, a gente também pode ter esse tipo de conversa. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa sociedade? E se não tiver o que fazer, cada um segue o seu caminho, a gente desfaz, tá? Então é uma semana para Libra que a palavra-chave eu diria que é definição. Escorpianos, essa semana vai mexer com assuntos que envolvam dinheiro de terceiros, herança, empréstimo, seguros, divórcios, tudo isso vai estar em pauta. Tudo aquilo que não está só no teu controle, tudo aquilo que não diz respeito só sobre você. Então, Escorpião, essa semana você pode receber a notícia de um dinheiro aguardado que está chegando, que está saindo, né? Demandas de ex-parceiros, por exemplo, eu entrei em um divórcio que no começo foi conturbado, no começo nós não estávamos entrando em acordos financeiros e agora a gente consegue entrar em um acordo. É uma semana onde vocês podem precisar acertar contas de hospital, reembolso aí para quem tem convênio ou qualquer tipo de seguro. É uma semana para acertar esse tipo de assunto. Ponto positivo para os escorpianos, tá? Fechar coisas que estavam em aberto, que estavam em pendência, divórcio, como eu acabei de citar, acordos financeiros, empréstimos, tá? O alerta, assim que você resolver esse assunto, principalmente se envolver dinheiro, não abra imediatamente depois uma nova dívida, tá, Escorpião? Dá um tempo, dá um respiro aí pro teu bolso, dá um respiro pro seu dinheiro, porque às vezes eu parcelo alguma coisa em 12 vezes, aí eu pago a última parcela e imediatamente eu já quero parcelar alguma coisa. Então dá um tempo, pesquisa, espera um pouquinho antes de você imediatamente assumir aí uma nova dívida, tá? Então, exemplos práticos do dia a dia que pode acontecer para os escorpianos. Receber notificação de processos, receber uma mensagem ou um contato do gerente do seu banco, receber um aviso de que um dinheiro que estava preso na justiça vai ser liberado, ou até mesmo que alguém estava te devendo, estava enrolando para pagar, vai te pagar nessa semana, tá? Sagitarianos. Essa semana, o sagitariano, a sagitariana vai valorizar relacionamentos, mas também é uma semana para você planejar viagens e estudos.
salvo engano, saiu algo semelhante semana passada também. Então é uma semana onde você pode tanto receber quanto fazer convites para viajar. Alguém pode convidar você para fazer um novo curso, por exemplo. Eu quero fazer um curso de culinária, vamos comigo? Se matricula comigo para um dar força para o outro, vamos fazer esse curso juntos, né? Também é uma semana onde você pode entrar em contato, Sagitário, com pessoas que moram longe, né? Familiares que moram em outra cidade, outro estado, vocês podem entrar em contato, planejar futuramente o encontro. E é uma semana onde um plano de viagem vocês podem ter algum tipo de mudança, tá? Não é um cancelamento, é uma mudança de planos. Então eu estava planejando, Bianca, ir em junho não vai dar, vou deixar para agosto. Esse tipo de mudança de viagem pode acontecer essa semana, tá certo? Ponto positivo para Sagitário. Essa semana vai ser muito boa para você ter conversas mais abertas, tá? Sem aquela coisa de ficar pisando em ovos. Ótima semana para marcar encontro, seja você quem vai convidar ou você quem vai ser convidado. Ajustar planos de viagem, como eu acabei de falar, inclusive estudos. Então, eu quero viajar, mas não é a passeio, Bianca. Eu quero fazer um curso que na minha cidade não tem. Então eu já sei que se eu optar por ir para outra cidade que oferece esse curso, eu vou precisar fazer um planejamento, porque eu não vou ficar lá só um dia ou dois. Eu vou ficar lá durante todo o andamento do meu curso. Então nessa semana eu paro para planejar a médio e a longo prazo, tá? Exemplos, aliás, alerta para Sagitário. Não fuja de conversas porque elas ficaram um pouco difíceis. Essa semana ela vai valorizar muito as definições, os esclarecimentos, né, os mal entendidos. Então, às vezes a conversa é um pouco tensa, eu quero fugir. Não foge não, parte para cima, fala, resolve. Essa semana não pede fuga, pede conversa, pede esclarecimento. Agora sim, os exemplos que podem acontecer na prática, no dia a dia. Você pode marcar visita com familiares que moram longe também. Conversar sobre o seu parceiro amoroso, sobre planos a longo prazo, inclusive planos que envolvem viagem e estudos. E reorganizar essa viagem que não tem tanta energia de ser só lazer, não. Tem a ver com trabalho ou com estudo para vocês, tá? Para os capricornianos, a semana vai mexer na sua carreira, no seu propósito, caminhos de vida e responsabilidades, né? Então é uma semana onde pode aparecer, por exemplo, Capricórnio, uma pressão no trabalho e ao mesmo tempo uma cobrança na família, ao mesmo tempo que você recebe a notícia de que vai liderar um projeto novo. Tudo isso pode deixar vocês se sentindo pressionados, né? Apertados. E diante dessa pressão, você pode sim começar a planejar novos rumos profissionais. Por exemplo, essa carreira está tirando a minha qualidade de vida. Será que eu quero ficar nela para sempre? Será que não é o momento de eu planejar uma carreira que me dê mais flexibilidade? Ou às vezes não precisa ser uma mudança tão drástica como de carreira. Pode ser uma mudança de trabalho, de empresa. Será que eu não consigo uma empresa onde existe um horário mais flexível, aonde eu vou conseguir dar atenção para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, por exemplo? Essa semana você vai recalcular a rota. Não é uma semana de decisão, é uma semana de pensar. O que eu faço? Tem outro caminho? Qual outro caminho eu posso seguir, tá? É uma boa semana para você separar, organizar suas prioridades, separar o que é urgente do que não é tão urgente assim. E nesses pontos positivos, esses são os pontos positivos para Capricórnio. O que eu preciso resolver para já? O que eu posso deixar para depois, né? A gente sabe aí que a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição, então essa semana você vai ir com um pouco mais de calma, tá? O alerta, evita carregar o peso do mundo todo nas suas costas. Tanta pressão, claro que a gente quer dar conta. A família tá pressionando, o chefe tá pressionando, eu vou querer dar conta. Eu tô sendo pressionado, eu tô sendo colocado na parede. A tendência é que você tente abraçar o mundo, mas você não vai conseguir. Então, toma um pouco de cuidado com sobrecarga, principalmente emocional, tá bom? Exemplos do dia a dia, o que pode acontecer com Capricórnio no dia a dia.
Você vai ter a sensação de que tem que arrumar tudo sozinho. Mas essa semana, principalmente, você pode entender e aceitar que às vezes delegar e pedir ajuda é a melhor decisão. Se eu estou sobrecarregado e eu tenho a quem confiar essa tarefa, eu vou delegar. Se eu não posso delegar porque eu não sou chefe de ninguém, eu vou pedir. Você pode, por favor, me ajudar? Você pode me ajudar nisso, nisso e naquilo? E quando você percebe, isso foi um alívio, né? Uma bagagem a menos, um peso a menos aí que você está carregando. Então, se der para delegar, delegue. Se não der, peça ajuda, tá? Aquarianos, essa semana vai mexer com assuntos de lar, família, principalmente do passado, das suas raízes, tá, Aquário? Então, também você pode receber notícias de parentes distantes, assim como eu conversei com Sagitário. É uma semana onde você também pode avaliar a possibilidade de mudar de casa, conversar sobre isso com os seus entes próximos, né, com quem você divide a tua casa. É uma semana de planejar a mudança de rotina também, tá? Então, assim, o ponto positivo, eu até coloquei aqui, vai ser uma boa semana para o aquariano colocar ordem em casa, tanto física quanto emocionalmente. Então, não só é uma semana para planejar mudança, reformar cômodos, trocar os móveis, como conversar sobre o emocional, aquilo que está incomodando, o que dá para melhorar. Essa semana você vai estar melhor articulado para isso. Alertas, cuidado com discussões em família por coisas pequenas. O que der para ser conversado, vamos conversar. Eu não preciso entrar numa briga, gritar, discutir, jogar na cara coisas do passado. O que der para resolver conversando, resolva conversando, tá? Exemplos práticos de como isso pode afetar o seu dia e o que pode acontecer no dia a dia de Aquário. Na sua casa, você pode ter, por exemplo, uma discussão sobre limpeza. Ao invés de partir para a briga, vamos resolver quem que vai limpar o quê. Filho, você limpa isso, isso e isso. Eu limpo isso, isso e aquilo. Ponto, acabou. Ia ser uma briga, não é mais, tá? Conversar sobre mudar de casa. Só que se você não mora sozinho, essa decisão não envolve só você. Então eu vou conversar com as pessoas que moram comigo sobre o que elas pensam, o que elas acham, qual que é a opinião dela, qual bairro que elas querem morar, ou cidade, né? Dependendo, pode ser sim uma mudança de cidade, tá? Mas também é uma semana boa para reconciliar, né? Uma vez que para Aquário a semana vai mexer na família no sentido da raiz do problema também pode ser resolvido. Raízes de mágoas, raízes de rancores, a gente também pode cortar e arrancar. Então essa semana tem um aspecto bom, tem um alerta, como sempre, vale a gente se atentar a cada um deles, tá? Para o signo de Peixes, a semana, o pisciano também vai ser afetado por essa sensação de pressão relacionada a trabalho, rotina, obrigações do dia a dia. Então é uma semana, Peixes, onde você pode ficar sabendo de novidades no seu trabalho, que pode mudar a sua rotina. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que eu vou mudar de horário, eu fiquei sabendo que eu vou mudar de setor, que eu vou para uma unidade mais longe. É uma semana também onde você vai precisar tomar um pouco de cuidado com a sua saúde, com a sua alimentação. Por quê? Se os meus horários mudarem, a minha rotina biológica também muda. Ou eu vou acordar mais cedo, ou eu vou precisar almoçar mais cedo, tomar um café reforçado. Então você vai precisar prestar atenção nisso, tá? Pode ser que você mude a questão de transporte. Antigamente eu pegava só um ônibus para trabalhar. Com essas mudanças eu vou pegar ônibus e metrô. Vou acordar mais cedo. Então percebe que mexe bastante na rotina. E se você não colocar a sua saúde como prioridade, vai acabar afetando, tá? É uma semana, como eu coloquei aqui, para fazer ajustes na rotina, contatos com novos colegas, né? Se você mudar de setor, se você mudar de unidade, você pode conhecer novos colegas de trabalho essa semana. E qual que é o ponto positivo para Peixes? É uma semana onde você vai se ver quase que obrigado a se reorganizar, né? Então, o que antes eu não estava querendo mexer, com essa mudança de rotina, agora não tem para onde eu correr, eu vou precisar mudar, organizar, melhorar os meus horários, tá? E assim, Peixes, aproveita, se você puder, marca uma consulta, faz aquele exame que o seu médico pediu faz tempo e você tá enrolando, né?
Quem trabalha de forma autônoma organiza melhor os seus horários, os seus clientes, os seus atendimentos. Essa semana vai ser boa para isso. Qual que é o alerta para os piscianos? Tomar um pouquinho de cuidado para não atrasar com compromissos. Essa semana, como você vai se sentir muito pressionado, tem pessoas que quando se sentem pressionadas, elas procrastinam. Depois eu faço, depois eu vejo, depois eu resolvo. Cuidado, tá, peixes? Não procrastine. Vá nos seus compromissos, chegue na hora, faz o que tem que fazer. Ao mesmo tempo que o alerta também aponta para o excesso de responsabilidades, não querer resolver tudo sozinho e não querer resolver tudo para ontem. O que der para resolver agora eu resolvo, o que não der eu deixo para depois, tá? E também pede atenção em detalhes em documentos e contratos. Leia as cláusulas, revise documentos importantes. Se esses compromissos envolverem uma ida ao banco, uma ida ao cartório, qualquer situação que envolve aí contrato e documento, leia e releia. Tenha certeza do que você está fazendo, tenha certeza do que você está assinando. Exemplos práticos do que pode acontecer no dia a dia dos piscianos. Você pode receber, peixes, nessa semana um e-mail de alguém te cobrando um relatório ou alguém cobrando um contrato que você precisa assinar. E aí não vai ter, como eu falei, não vai dar para correr, né? Você vai ter que resolver. Você pode também marcar um exame que você estava deixando para depois, empurrando para depois. É uma semana onde você se dá conta de que você está sobrecarregado, por exemplo, no trabalho, mas ao mesmo tempo vai aparecer a oportunidade de pedir ajuda para um colega, alguém que você confia, alguém que você gosta, ou você vai se ver em uma oportunidade de pedir um ajuste de horário. Então, meu chefe está me chamando para falar sobre a minha escala, para falar sobre a minha mudança de setor, eu vou aproveitar a deixa e vou pedir uma alteração no meu horário, para ficar mais fácil para mim, principalmente se você utiliza transporte público. Então eu vou aproveitar a deixa, eu vou conversar sobre esse tipo de mudança. A semana vai ser interessante para isso. Certo, peixes? E é isso que eu tenho para essa semana, bastante coisa, né? Esse vídeo ficou longo, tem bastante informação. A semana tem muitos trânsitos celestes importantes. Eu acho que eu trouxe tudo que eu consegui pesquisar, juntar nesse roteiro. Então eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito pelo seu apoio no canal. Nos vemos amanhã, domingo, às 5 horas da tarde, nas nossas leituras de cartas, para começar bem a semana. Um beijo e até lá!